Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 23 de Sivan. Estamos no meio do capítulo 7 do Shara Eichud Bemuná, Portal da Unicidade da Fé, na segunda parte do Tânia. De certa forma, essa metade final do capítulo é um adendo que o Alter Rebbe traz em relação, em acréscimo aos assuntos que ele estava elucidando, elaborando na parte anterior do capítulo, quando ele estava nos explicando o conceito de unificação superior, unificação inferior, Ihudailá, Ihudatata, conforme descritos pelo Zohar e associados com os dois primeiros versículos da recitação do Shema, o Shema Israel e Baruch Shem Kevod. E aqui o Alter Rebbe vai nos aprofundar de uma forma muito esclarecedora, importante e fundamental no conceito do Tzimtzum, chamada condensação, imitação da luz divina, etc., que dá origem a toda essa diferença de percepção, Ihudailá, Ihudatata, unificação, a nível unificação superior, unificação inferior, enfim, aqui ele vai nos trazer um esclarecimento muito importante em algo que, como nós vamos ver a seguir, se equivocaram inclusive estudiosos e cabalistas. Nas palavras do Alter Rebbe, והנה מכאן יש להבין שגגת מקצת חכמים ביניהם השם יכפר באדם. O que foi explicado acima, ainda no capítulo anterior, se entenderá o erro de uns poucos eruditos, nas palavras de Isaías 5:21, sábios aos seus próprios olhos, que se consideravam sábios, mas que falharam. E o Alter Rebbe nos diz que Deus lhes perdoe. Na verdade, eles eram cabalistas autênticos, porém aqui cometeram uma falha grave em relação à interpretação de textos cabalísticos da escola luriânica, da doutrina de Rabbi Yitzhak Luria, o chamado Arizal. Então, o Alter Rebbe vai nos dizer que, baseado naquilo que foi explicado acima, o que nós explicamos acima, a forma de Deus tomar conhecimento do mundo das criaturas, como Deus conhece o mundo e as criaturas, e conforme explicamos que Ele e o seu conhecimento são uma coisa só, diferente do conhecimento das criaturas, que é um conhecimento adquirido, é um conhecimento que vem de fora. Quando o conhecimento existia a parte independente do ser conhecedor, e, portanto, é uma coisa distinta. Já no caso de Deus, que Deus é uma unidade simples e não composta, então, e Ele não depende de nada e ninguém, e não há nada fora dele, além dele, o seu conhecimento é intrínseco, tudo o que ele conhece a partir de si mesmo, de si próprio. Por isso nós explicamos que todo o surgimento dos mundos não envolve nenhuma variação, nenhuma mudança em relação a Deus. Não é que antes Deus desconhecia os mundos porque eles não existiam e agora Ele os conhece. É óbvio que agora Ele os conhece, porque na verdade é esse conhecimento de Deus sobre os mundos que lhes dá vida e existência. Mas isso em relação ao Criador não afeta em nada, não causa nenhuma variação, nenhuma mudança, porque não é um conhecimento externo, um conhecimento que foi adicionado, um conhecimento adquirido, mas sim é um conhecimento intrínseco, é um conhecimento próprio. Deus conhece os mundos a partir disso que Ele conhece a si mesmo, por isso não há nenhuma variação e mudança, conforme a gente já explicou isso anteriormente. Por isso todo esse conhecimento não muda e não acrescenta em Deus coisa alguma, porque esse conhecimento é próprio e intrínseco. A partir disso nós vamos entender que aquilo que alguns eruditos interpretaram literalmente ao pé da letra os ensinamentos do Arizal é um equívoco, conforme vai nos trazendo o Alter Rebbe. Sheshagu vetau beyunam bekitvei Arizal והבינו עניין הצמצום המוזכר שם כפשוטו. Ele nos diz que esses cabalistas, sem querer, erraram em sua análise dos escritos do Rabbi Yitzhak Luria, de abençoada memória.
no que eles erraram, onde eles se equivocaram. Esses eruditos, eles compreenderam o conceito de tzimtzum, tzimtzum, diminuição do divino, da luz divina, diminuição, contração, condensação. Então esse conceito mencionado ali nos escritos do Arizal, eles interpretaram isso kipshuto de modo literal, de forma literal. ou seja, שהקדוש ברוך הוא סילק עצמו ומהותו חס ושלום מעולם הזה, רק שמשגיח מלמעלה בהשגחה פרטית על כל היצורים כולם אשר בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, o erro deles foi tomar esse conceito ao pé da letra, e dessa forma, isto é, inferiram que no ato do tzimtzum, assim eles inferiram, concluíram que o próprio Deus efetivamente se retirou do lugar em que ele depois criou este mundo, Deus nos livre, como se Deus tivesse se retirado de fato, não, se diminuído, se condensado, se retirado do lugar onde os mundos surgiram, onde os mundos foram criados. E aqueles que interpretam o tzimtzum literalmente e ao pé da letra, como esses sábios que se equivocaram, entendem que Deus não está de fato presente no mundo, mas somente supervisiona do alto, por meio da providência divina, todas as criaturas que se encontram em cima nos céus, embaixo na terra, na linguagem da Torá em Deuteronômio 4:39. Ou seja, uma vez que eles interpretaram o tzimtzum literalmente, kipshuto, Deus retirou sua luz, sua presença aqui do mundo, então eles acreditam que aqui não há presença divina efetiva, apenas que Deus por cima está supervisionando o mundo, etc. E o Alter Rebbe vai nos trazer que essa interpretação é completamente errônea. Essa interpretação literal, inclusive, contradiz princípios fundamentais da fé judaica, e por isso, de forma alguma, ela pode ser aceita, e ela se constitui num grande equívoco. E aqui nós vamos ver um tema que é muito delicado, mas ao mesmo tempo muito importante, do grande cuidado que deve se tomar quando se lida com esses conceitos delicados da Kabbalah, conceitos esotéricos, místicos, e aqui nós estamos falando, não é, de pessoas que, enfim, não é de pessoas que sem nenhum preparo se depararam com o texto e assim interpretaram. Não, nós estamos falando de cabalistas genuínos, de pessoas elevadas, pessoas refinadas. Sem dúvida, pessoas refinadas de caráter, com grande conhecimento da Torá e etc., mas que, mesmo assim, estavam suscetíveis a esse erro de interpretação, que acaba sendo um erro grave. Inclusive disso, o Baal Shem Tov, os mestres racídicos, eles enfatizam quanto uma pessoa tem que ser cuidadosa em relação a esses estudos, porque às vezes uma interpretação superficial, uma má interpretação, pode acabar conduzindo a pessoa ao contrário, ao oposto, conforme o Alter Rebbe vai nos trazer adiante, que essa interpretação, lamentavelmente, ela contradiz um princípio fundamental da fé judaica. Coisas que, se a pessoa não acredita, ele é considerado um herege diante da fé judaica. Por isso se diz que nesse estudo de coisas místicas, cabalísticas, tem que haver um mestre, tem que haver um tutor, tem que haver uma supervisão, para que a pessoa não cometa erros desse tipo, para que a pessoa não faça uma interpretação errônea, que isso às vezes é altamente comprometedor. O Alter Rebbe não traz tudo isso aqui no Tânia, ele só menciona o equívoco cometido por esses eruditos, por esses cabalistas, mas eu achei interessante a gente passar rapidamente em um parágrafo, algumas linhas do livro Etz Chaim, dos escritos do Rab Chaim Vital, que transcreveu os ensinamentos do seu mestre, o Alizar, Rabbi Yitzhak Luria, conforme ele descreve o Tzimtzum, e para a gente entender como surgiu esse equívoco, que as pessoas traduziram ao pé da letra e levaram no plano superficial.
Assim consta em relação ao Tzimtzum nos escritos do Arizal. Terem shenetzlu anetzalim venivreu anivraim, antes de serem emanadas as emanações e antes de terem sido criadas as criaturas, Haya or Elyon Pashut, havia uma luz sublime, uma luz suprema divina, uma luz simples, Memale Kol HaMetziut, que preenchia toda a existência, Velo Haya Shum Makom Panui. Eu vou traduzir e traduzir literalmente, mas aqui da mesma forma a gente tem que tomar esse cuidado até com a tradução, porque todo equívoco aqui foi de se basear numa tradução em sentido literal. Nós estamos trazendo isso e traduzindo só de forma ilustrativa para aproximar da nossa compreensão qual foi o equívoco ou que levou a esse equívoco, não é? Então, continuando com as palavras do Arizal, traduzindo ao pé da letra, sem interpretá-las ainda, não é? Então, antes a luz divina simples preenchia toda a existência, Velo Hayashum Makom Panui, não havia nenhum lugar vago, Bibchinat Avir Reikani, como um vácuo, um lugar não preenchido, Vechalal, que fosse um vácuo, onde lá pudesse ser estabelecida a existência dos mundos e universos. Ela kol haya memule minor ensof pashutahu, mas sim, e não havia nenhum lugar vazio ou vácuo, porque tudo estava preenchido da luz infinita de Deus, essa luz simples que nós nos referimos, que preenchia tudo. Bekasher ala birtzono apashut livro olamot ulehatzila netzalim. Isso são palavras são os escritos do Rav Chaim Vital transcrevendo ensinamentos do Arizal. E quando surgiu na vontade simples de Deus o desejo de criar os mundos, o universo, e de efetuar as emanações, então, já que antes tudo estava preenchido por uma luz divina infinita, uma luz simples, e não havia, por assim dizer, lugar ou espaço vazio, nenhum vácuo onde pudesse se estabelecer ou colocar mundos e universos, então essa luz, então Deus condensou e limitou, encobriu essa luz, e afastou-a, por assim dizer, para os lados, para os cantos, em volta desse ponto central, ve'az nishar makom panui, e então restou um lugar vazio, ve'avir ve'chalal rekani, e um vácuo, um espaço vazio com um vácuo, onde lá poderiam ser estabelecidos e dar margem ao surgimento e criação dos mundos e universos. Nisso teria consistido o Tzimtzum, depois dessa contração, dessa condensação, dessa diminuição, Asheraz nishar makom halal ve'avir panui ve'reikani be'emtza ora ensof, que então restou esse lugar vazio, esse vácuo, esse espaço vazio e aberto no meio dessa luz infinita, be'emtza ora ensof mamash kanal, inekvar haya makom, então já havia agora um espaço disponível, por assim dizer, um espaço vazio, sheyuchlu liot shama netzalim, onde lá poderia se estabelecer as emanações, ve'anivraim, e as criaturas, ve'yetzurim ve'anasim, e todos os seres formados e feitos e etc. Isso é uma transcrição de um parágrafo literal dos escritos do Arizal dos ensinamentos. Né? Então aqui nós vemos quando de repente se fala da luz divina preenchendo toda parte, todo o espaço, e de repente essa luz traduzindo, pegando ao pé da letra, ela é retirada ou é afastada, é colocada nos lados, nos cantos, para propiciar o surgimento de um espaço vazio, onde lá seriam estabelecidos os mundos, universos e suas criaturas, etc. Então, como nós falamos, alguns estudiosos, eles tomaram isso ao pé da letra, seja como considerando que Deus de fato se retirou daquele lugar, daquele espaço, esvaziou sua presença daquele espaço onde seriam estabelecidas as criaturas, o universo, não é? Portanto, se ele se retirou de lá, se ele esvaziou esse espaço da sua presença e lá não se encontra, ele continua sabendo, tomando conhecimento ou até
regendo as criaturas, mas ele estaria supervisionando-as de cima, não é? Por assim dizer, de cima, uma vez que ele não está presente literalmente lá, de acordo com essa interpretação superficial e errônea. Ou seja, ele estaria atuando como alguém que supervisiona a distância, por cima ou fora, e não dentro do próprio objeto, da própria criatura. Então, nisso consistiu, nessa tradução literal, nessa interpretação superficial, consistiu esse grande erro desses estudiosos. E isso o Alter Rebbe contesta totalmente, nos dizendo a seguir: והנה מלבד שאי אפשר כלל לומר עניין הצמצום כפשוטו, שהוא ממקרי הגוף על הקדוש ברוך הוא הנבדל מהם, ריבו רבבות הבדלות עד אין קץ. Além de ser totalmente inaceitável, diz o Alter Rebbe, tomar o tzimtzum em sentido literal. Por quê? Porque isso contradiz o terceiro dos 13 princípios da fé enumerados por Maimônides, uma vez que a leitura literal do tzimtzum, quem interpretar o tzimtzum dessa forma literal que Deus retirou, se afastou, etc., isso atribui qualidades corpóreas a Deus. Então, numa lei da física, dois corpos, numa matéria, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, quando se fala que um se retirou, ele cedeu o espaço, ou surgiu um espaço vazio para ser preenchido pelo outro. Mas isso só se aplica à matéria ou a seres físicos, materiais. De forma alguma, nós sabemos que Deus não tem corpo nem expressão corpórea e nada associado à matéria e à limitação. Por isso, ele nos fala que tomar o tzimtzum literalmente, isso significa atribuir qualidades corpóreas a Deus, que isso é inconcebível, que está incomensurável e infinitamente apartado delas, das características ou qualidades corpóreas, conforme Maimônides traz também nos fundamentos da Torá, etc. Então ele nos diz que isso é inconcebível. Ademais, os que afirmam que o tzimtzum é literal, ele vai nos dizer que eles estão cometendo esse grande erro, porque quando nós falamos que o tzimtzum em termos literais, que Deus teria se retirado, etc. Então, como nós falamos, isso é algo que se aplica somente a algo corpóreo, algo material e palpável, né? Como alguém que estava antes num determinado lugar e depois se afastou, se retirou desse lugar e não se encontra mais lá. Como Deus não tem corpo nem expressão corpórea, não é constituído de matéria e está acima de todas essas limitações, portanto, isso de forma alguma não se aplica a ele. E mais do que isso, além disso, prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, elaborando esse conceito pela própria lógica também, אף גם זאת לא בדעת ידברו, מאחר שהם מאמינים בני מאמינים, שהקדוש ברוך הוא יודע כל היצורים שבעולם הזה השפל, ומשגיח עליהם. ועל כורחך אין ידיעתו אותם מוסיפה בו ריבוי וחידוש, מפני שיודע הכל בידיעת עצמו, הרי כביכול מהותו ועצמותו ודעתו, הכל אחד traduzindo. Ademais, os que afirmam que o tzimtzum é literal, falam sem conhecimento, nas palavras de Jó 34 e 35. Porque falam sem pensar, sem raciocinar, pois eles também são crentes, filhos de crentes, na expressão dos sábios no Talmud, ou seja, são Yehudim que acreditam que têm fé plena e, portanto, acreditam que Deus conhece todas as coisas formadas, que existe o conceito de onisciência, que Deus tudo sabe e Ele conhece todas as coisas formadas, conhece todas as criaturas, tudo que existe neste mundo inferior e supervisiona todas as coisas mundanas. Portanto, se é assim, conforme eles também acreditam, aqueles que tomam tzimtzum no sentido literal, se eles acreditam e de fato acreditam na onisciência de Deus, que Deus sabe e conhece tudo e todas as criaturas, então ele deve também conhecê-las para supervisioná-las. Ou seja, esse conhecimento de Deus
na verdade esse conhecimento já implica em Deus até dar existência e vida a elas, e é claro que há uma supervisão divina. Então, se aqui Deus está envolvido com todas essas criaturas, se fosse considerado que Deus as supervisiona de fora e de longe, isso seria como o conhecimento que vem de fora e adquirido e que complementa, e Deus nos livre. Isso não se aplica ao Criador, já que Deus é perfeito, ele não precisa e não depende de nada e de ninguém, e nada vem de fora, ele é onipresente, ele ocupa todo lugar. Portanto, ele nos fala que se fosse seguir esse raciocínio, que Deus está supervisionando por cima ou por fora, é preciso admitir que seu conhecimento delas, das criaturas, não lhe causa nenhum acréscimo ou mudança, como ele nos diz uma vez que mesmo esses estudiosos também são pessoas crentes, pessoas, não é? Crentes, filhos de crentes, são pessoas que acreditam plenamente na Torá e nos seus princípios, acreditam que Deus é onisciente. Portanto, é preciso admitir que esse conhecimento divino, o conhecimento que Deus tem delas, das criaturas, não causa a Deus nenhum acréscimo ou mudança, porque como aprendemos acima, já mencionamos isso de Maimônides, por que não causa acréscimo e mudança? Porque o conhecimento que Deus tem das criaturas é por meio do conhecimento de si mesmo, que ele conhece todas as criaturas, e por assim dizer, nós não somos capazes de entender isso, como já mencionamos anteriormente, mas assim é dito que, no caso de Deus, sua essência, seu ser e seu conhecimento são uma coisa só. Ou seja, o conhecimento de Deus está plenamente integrado, unificado com ele, perfeitamente integrado com ele. Então, aqui o Alter Rebbe está seguindo esse raciocínio, mostrando, explicando a contradição desses estudiosos, como as suas conclusões superficiais contradizem princípios da fé, e na verdade contradizem a sua própria fé, a fé que com certeza eles têm, uma vez que eles acreditam no conhecimento divino, que Deus é onisciente, que Deus tudo sabe, tudo conhece. Uma vez que eles acreditam na providência divina, que Deus supervisiona tudo e todos, então obrigatoriamente é necessário dizer-se concluído aqui que esse conhecimento, eles também vão ter que admitir que esse conhecimento não é algo adquirido, não é algo adicionado em Deus ou para Deus, e esse conhecimento não acrescenta a Deus coisa alguma. Não? E não é que se inovou também algo, surgiu uma novidade, um acréscimo, não é que isso, porque uma inovação ou um acréscimo, isso implicaria em mudança e variante, como nós falamos, todo o surgimento do mundo do universo não causa nenhuma mudança e variação em relação a Deus. Por quê? Porque, conforme mencionamos também, trazendo de Maimônides, dos sábios, dos pensadores judaicos, no caso de Deus, o seu conhecimento é um conhecimento de si próprio, um conhecimento intrínseco, um conhecimento próprio, assim que ele conhece todas as criaturas. Por isso, obrigatoriamente, isso nos conduz à conclusão que Deus, de forma alguma, mesmo com o Tzimtzum, ele não se retirou desse mundo, ele conhece esse mundo e continua conhecendo, mas não com uma supervisão externa ou lá de cima. Na realidade, esse conhecimento que Deus tem do mundo, como nós falamos, é um conhecimento que ele tem de si mesmo, portanto, ele está presente dentro dos mundos, os mundos estão presentes dentro dele, integrados e unificados plenamente com ele, uma vez que o conhecimento de Deus e o seu ser supremo são uma coisa só. Isso, na realidade, é o que ele nos explicou anteriormente sobre o conceito de Hudatata, de unificação inferior. Nós explicamos o que significa que mesmo quando a luz de Deus desce para o plano inferior, se revestindo em criaturas finitas e limitadas, e ela desce de uma forma condensada, limitada, que foi submetida ao Tzimtzum para poder se revestir nas criaturas finitas e limitadas, mas nós aprendemos acima que
que existe a unificação inferior, mesmo quando essa luz desce para o plano inferior, ela continua plenamente unificada com a essência divina, e por isso, de fato, a essência divina preenche toda a Terra, literalmente preenche todo o tempo e todo o espaço, mesmo sendo eles dimensões físicas, dimensões limitadas. Mesmo assim, Deus está presente completamente, se faz completamente presente, mesmo no plano inferior, finito e limitado, a sua essência também se faz presente aqui. E o conceito de tzimtzum e encobrimento, ocultação da luz infinita de Deus, na realidade é apenas em relação a nós, criaturas inferiores que nós não vemos, nem para nós não é perceptível a presença, a atuação de Deus, o fluxo de vitalidade, de existência que Deus dá para as criaturas, mas isso é só um problema, uma limitação de visão nossa. Mas, na realidade, em relação a Deus, ao Criador, não há nenhuma condensação, nenhuma limitação, não há nenhum encobrimento, nenhum afastamento, nenhum desligamento, etc. Apenas para nós isso não se faz ver, não percebemos. E simplesmente isso ocorre para que as criaturas inferiores resistam e sobrevivam, porque se essa luz divina infinita estivesse em evidência, tudo se anularia diante de Deus. Então, para que o tempo e o espaço não se anulem nas suas características, não é? Limitadas, para que eles existam dessa forma limitada, por isso é encoberto e eles não percebem, mas na verdade são apenas os seres inferiores que não percebem essa presença da essência de Deus, mesmo no plano inferior, para eles se sentirem como criaturas independentes e terem identidade própria e não se anularem por completo diante de Deus. Mas na verdade, e que assim, diante do Criador, não há nenhum encobrimento, nenhum afastamento, nenhuma retirada, Deus nos livre. Em seguida, o Alter Rebbe vai continuar nos elaborando esse assunto. E ele vai nos dizer que mesmo quando se fala que Deus, por assim dizer, se sujeitou, se submeteu ao tzimtzum, se limitou a sua presença, a sua luz, sua revelação, mesmo assim ele continua onipresente, presente por toda parte. Isso que continua e prossegue o Alter Rebbe nos dizendo: "Veze shekatuv betikunim tikun nun zayin delei tatar panui minei lo beilain velo betatain." Esse é o significado do que está escrito no Tikkun Zohar, um adendo do Zohar Tikkun 57, que não há lugar vazio dele, nem nos mundos superiores, nem nos mundos inferiores. Deus se encontra por toda parte. Além disso, ele nos traz mais uma citação do Zohar, o Beraya Mehem na Parshat Pinchas, Ihu tafis bekola veletman de tafis bei, chulei. Ihu sobev kol almin chulei veletman de nafik mirshutei levar. Ihu memale kol almin chulei, ihu mekasher meached zina lezinei, eila vetata, veleit kurva bedalet yesodin, el bekut sheberichu kad ihu benaihu, ad kan leshono. Traduzindo um parágrafo do Zohar. E no Zohar Rai Mehem na Parshat Pinchas está escrito, agora transcrevendo as palavras do Zohar, ele, Deus, apreende tudo, mas ninguém o apreende, o capta, ele circunda todos os mundos, e nada sai de seu domínio, ele preenche todos os mundos, ele liga e une uma forma a outra, superior e inferior, e não há interação entre os quatro elementos sem a presença neles do Santíssimo, bendito seja. E aí vem aqui ao fim da citação desse parágrafo traduzido no Zohar. Ele nos diz, o Alter Rebbe, ele prossegue agora e nos explica, interpreta que mesmo isso que está escrito, que ninguém o apreende, ninguém, não só seres humanos, mas até seres angelicais, celestiais, superiores, não captam, não são capazes de aprender, captar, absorver a divindade.
Mas ele vai nos explicar que o significado disso não é que Chas v'Shalom, que Deus se retirou e por isso ninguém é capaz de captá-lo porque ele está fora, longe, apartado, distante. Ele vai nos dizer não. ורצונו לומר ליטמן דתפיס בי שאין מי שיתפוס בהשגת שכלו מכל שכלים העליונים במהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בתיקונים, סתימה דכל סתימין ולית מחשבה תפיסה בך כלל. O significado de ninguém o apreende, que ninguém o capta e etc. Não é que ninguém é capaz de o aprender porque ele se retirou, ele se afastou, se distanciou e etc. Não, ele nos diz não, aqui também no Zohar, não podemos traduzir de forma literal e interpretar isso superficialmente. Então temos que saber como interpretar, saber entender e captar a profundidade do conteúdo do texto. O significado de ninguém o apreende que está no Zohar, no que se refere à luz transcendente de Deus, que circunda todos os mundos. O que o Zohar quer nos dizer é que mesmo entre todos os intelectos celestiais, não só intelecto humano, mas até intelectos celestiais, angelicais ou almas não encarnadas, nenhum é capaz de apreender a essência e ser de Deus com sua mente. Aqui o Zohar quer nos dizer que qualquer criatura, por mais elevada que seja, tem, por mais capacitado que seja o seu intelecto e por mais elevado e espiritualizado que seja, porém, nenhuma criatura é capaz de apreender a essência e ser de Deus com sua mente, como consta no Tikkunei Zohar. Deus é chamado o oculto de todos os ocultos. A essência de Deus é algo tão elevado que permanece oculto para tudo e para todos. Por isso ele é chamado do oculto de todos os ocultos. Nenhum pensamento, nas palavras do Tikkunei Zohar, nenhum pensamento pode apreender-te, pode captar a Deus de modo algum. Ou seja, ele nos fala que mesmo no plano superior entre criaturas elevadas, anjos, almas, sefirot, etc., que eles têm uma grande capacidade não só intelectual, mas espiritual, porém não são capazes de apreender, de captar a essência divina. E por isso o Zohar fala, de fato, que Deus é chamado do oculto dos ocultos. Ou seja, que esses níveis que são ocultos para nós, que significa que nós não temos acesso, não temos a capacidade de apreender. Mesmo esses níveis ocultos, se fala que Deus é oculto dos ocultos. Ou seja, a essência divina está infinitamente maior do que esses níveis que por si só nós já não temos capacidade de atingir. Leit machshavat tfisa bachlal, nenhum tipo de pensamento, não só humano, mas até angelical, espiritual, de almas, nenhum tipo, mesmo pensamentos superiores, não é capaz de apreender, de captar a essência divina. E ele nos traz, ele continua aqui nos explicando o que significa esse conceito que o Raya Mehemna, que o Zohar traz. Leit man de tafis bei, que ninguém é capaz de apreendê-lo. E aqui, interessante que em português nós podemos até traçar essa distinção, uma pequena nuance, não é? Existe aprender, no sentido de entender, e apreender, no sentido de captar. Não é? E aqui, de certa forma, ele nos explica que quando se fala que ninguém é capaz de apreendê-lo, Leitman de Tafis Bei, há dois sentidos. Um sentido é aprender ou captar, entender. Então, aqui nesse sentido, ninguém é capaz de entender intelectualmente a essência divina, ninguém é capaz, através do intelecto, de captar e entender a divindade. E o segundo sentido é apreender, ou seja, aprender no sentido de captar e absorver, assim como, por exemplo, a alma, nós vamos ver a seguir, a alma é apreendida pelo corpo. O corpo, na verdade, capta e absorve a alma se integra com o corpo. Mas em relação a Deus isso não ocorre. Ou seja, que a essência de Deus é tão transcendental que ninguém, nenhuma criatura, nenhum ser, nenhuma dimensão, nenhum mundo é capaz de apreendê-lo, de absorvê-lo, de integrá-lo dentro de si.
Isso que ele vai nos explicando em seguida. וגם בתחתונים, אף על גב די הוא ממלא כל עלמין, אינו כנשמת האדם תוך גופו, שהיא נתפסת בתוך הגוף. E aqui vem um esclarecimento muito importante dentro dessa ideia que ele está nos transmitindo dentro dessa linha de raciocínio, para que a gente não se equivoque. Ele nos fala que até nos mundos inferiores, apesar de que, conforme diz o escrito, ele preenche todos os mundos. Se Deus é onipresente, Deus preenche todos os mundos, a gente poderia então imaginar, e conforme o Talmud diz, Deus preenche os mundos, no mínimo como a alma também preenche o corpo. Então seria razoável pensar que Deus assim se tomasse... Desculpe, que seria então razoável pensar que Deus assim se tornasse apreensível, já que ele preenche os mundos, está de fato aqui presente e preenche todos os mundos para lhes dar existência, ele preenche assim bem sua onisciência e etc., da sua onipresença. Então seria razoável pensar que ele se tornasse apreensível mesmo aqui, ou seja, que ele se tornasse, já que ele está aqui presente e aqui dentro do mundo, dentro das criaturas, dentro de nós, a gente poderia imaginar que então a gente poderia apreendê-lo, assim como a alma é apreendida pelo corpo. Mas aí vem a novidade que nos fala o Zohar, não, em relação à presença e atuação de Deus, ele de fato está presente, mas de uma forma distinta, mesmo aqui ninguém o apreende, mesmo que ele está efetivamente presente aqui, a sua essência se faz presente aqui de forma total efetiva, mas ninguém o apreende. Conforme ele vai nos explicar em seguida. Ou seja, para dar vida e existência a todos os mundos e universos, nós vimos que Deus, ele realiza o Tzimtzum para limitar e condensar a expansão da sua luz infinita, porque ele cria universos finitos, mundos limitados nas dimensões de tempo e espaço, que isso significa limite. Então Deus, em primeiro lugar, submete a revelação da luz infinita ao Tzimtzum, para depois se revestir no mundo, no universo, nas criaturas. E esse é o conceito que na Kabbalah, no Zohar, é chamado de Memaleh Kol Almin, que ele preenche, então, através disso, todos os universos. Ou seja, que Deus dá vida a todas as criaturas com uma vitalidade compatível a elas, para cada criatura no seu nível. Então, o tipo de vitalidade que uma pedra necessita é distinto do tipo de energia vital que um vegetal necessita. E a energia vital presente num vegetal é distinta e inferior à energia vital presente no reino animal. E por outro lado, a vitalidade presente na criatura humana é infinitamente maior e superior. Depois nós temos a força vital presente, também anjos, sefirot, etc. Mas essa variação de energia vital, ou seja, que ela se adapta às características da criatura, e cada uma, em cada criatura, em cada ser, conforme o ser é capaz de captar. Essa é aquela luz divina chamada de Memaleh Kol Almin, aquela que preenche o mundo, em distinção. Em contraste, aquela que é chamada de Sobev Kol Almin, aquela que circunda o mundo, que circunda todos os seres e criaturas de forma idêntica, que é transcendental. Por isso, diante dessa luz que circundante, todas as criaturas são iguais e equivalentes. Mas aqui estamos falando ainda da luz preenchente. Ou seja, que Deus preenche da vida a todas as criaturas com essa vitalidade que lhes corresponde, e essa vitalidade está presente no interior de cada criatura, dando-lhe vida, dando-lhe existência. Apesar dessa vitalidade, e aqui ele nos diz, essa é a novidade, e apesar dessa força vital estar presente no interior de cada ser e criatura, ao mesmo tempo ela não é apreendida e captada pelas criaturas, diferente do que ocorre com a alma que se reveste no corpo para lhe dar vida, que nós vamos ver que a alma sim se adapta ao corpo, é apreendida por ele.
é captada por ele, e dessa forma nós vamos ver que o corpo acaba também impactando e afetando de uma forma ou de outra a alma, causando nela variações e mudanças. Mas em relação à atuação de Deus no mundo, nas criaturas, tudo aquilo está nos trazendo isso, para que a gente não confunda, para que a gente entenda que a forma de Deus dar vida, e não só vida, existência ao mundo é distinta e diferente da forma, por exemplo, que a alma dá vida ao corpo. Por isso ele nos diz: Deus não preenche os mundos da mesma maneira que a alma está presente dentro do corpo, pois a alma é apreendida pelo corpo. Efetivamente, a alma sim é apreendida, captada pelo corpo, a tal ponto que é influenciada pelas mudanças corporais e sofre variações de acordo com elas, afligindo-se com os golpes recebidos pelo corpo, ou o frio intenso, ou o calor do fogo, etc. Ou seja, se, sei lá, um martelo caiu sobre o dedinho do pé da pessoa, a pessoa sente uma enorme dor. Quem está sentindo dor? Não é o corpo, porque Deus nos livre, um corpo sem vida, mesmo que bater o martelo, ele não vai sentir nenhuma dor. Quem está sentindo dor é a alma que está revestida no corpo. Então, através do sistema nervoso, etc., isso se reflete em dor, enfim. Ou seja, daqui nós vemos que o fato da alma estar revestida no corpo, o corpo apreende a alma, capta, absorve a alma e acaba afetando, influenciando, e a alma fica suscetível. A mesma coisa, uma pessoa sente frio, sente calor, etc. Aquilo que a pessoa está sentindo não é apenas aquilo, o choque térmico no seu corpo, etc., se reflete em sensações e percepções que afetam a alma. Então, assim é em relação à atuação da alma sobre o corpo, para dar vida ao corpo. Mas aqui ele nos esclarece que em relação à atuação de Deus para dar vida e existência ao mundo, é distinto e diferente, por mais que Deus está presente no interior, dentro, no fundo de cada criatura e ser, etc., e não só dando vida como a alma dá vida ao corpo, mas também dando existência, tirando isso do nada, mas ao mesmo tempo, e o que está presente é a essência de Deus, Deus não se retirou, o tzimtzum não é literal, por mais que essa essência se faz presente, efetivamente está lá, mas ao mesmo tempo ela não é apreendida pelo mundo, pelos seres, pelas criaturas, e por isso o mundo inteiro não causa nenhuma mudança e variação para o Criador. Mashem kein bakadosh baruch hu she'einu mekabel shum shinui mishinuyei olam hazeh. מקיץ לחורף ומיום ללילה, כדכתיב גם חושך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר, לפי שאינו נתפס כלל תוך העולמות, אף על גב דממלא. Traduzindo, isso não acontece com Deus o que acontece com a alma em relação ao corpo, isso não acontece com Deus, que não sofre nenhuma variação em consequência das mudanças desse mundo. Em relação a Deus é completamente indiferente, indistinto, não há qualquer alteração de verão para o inverno ou de dia para a noite, como está escrito em Salmo 139:12, as trevas não obscurecem para ti e a noite brilha como o dia. Isso ele nos diz por que ocorre, porque ele, Deus, não é nem um pouco apreendido pelos mundos, ele está nos mundos, não só que efetivamente está e precisa estar e está, porque ele é a fonte de existência dos mundos, etc., mas ao mesmo tempo ele não é nem um pouco apreendido pelos mundos, apesar de preenchê-los. E esse é um paradoxo interessante. Ele está super presente aqui, tudo só existe graças à sua presença, atuação, energia vital que emana dele, mas ao mesmo tempo ele não é apreendido, ele não é captado, e por isso não há nenhuma mudança, e etc. Então esse é o paradoxo, apesar de Deus estar intensamente presente e revestido em todas as criaturas e seres para lhes dar vida e existência, assim como a alma está revestida e investida no corpo, mesmo assim ele não é apreendido pelos seres e criaturas, e por isso ele não é impactado, afetado, influenciado por elas, e elas, as criaturas, não causam nenhuma mudança em relação a Deus.
E sobre isso é o que fala o Zohar, Leitman de Tafisbei, que ninguém, nada é capaz de apreendê-lo, no sentido de captá-lo, absorvê-lo e etc. E a diferença da atuação divina sobre os mundos e seres em relação à atuação da alma sobre o corpo consiste no quê? A alma, de fato, quando ela desce para se encarnar, para se incorporar, ela desce do seu nível espiritual original e se limita e se condensa de acordo com a limitação e capacidade do corpo. Por isso, no momento que ela se aproxima do corpo e suas limitações, ela também se adapta ao corpo e acaba ficando suscetível a todas as variações que o corpo físico é suscetível e sofre, calor, frio, dor, etc. Não é? Então isso acaba afetando a alma também, por quê? Porque a alma se adaptou, a alma veio de encontro ao corpo se revestindo nele, se integrando com ele. Porém, no caso da força divina, no caso de Deus atuando no mundo, no universo, mesmo quando Deus, a luz divina, preenche o universo, é a fonte vital de existência de todos os seres e criaturas, porém, essa luz permanece assim como ela é, no seu nível superior e original, e diante do nível original da essência divina, todos os mundos são anulados e nada representam, são insignificantes, como se não existissem, sem identidade própria, etc., anulados diante da divindade. Então, perante essa luz divina que se faz presente aqui, e que é a fonte de existência, se reveste no mundo do universo, continua a mesma percepção, não só a mesma sensação, continua essa mesma relação, que os mundos estão completamente anulados diante dessa luz divina, ou seja, que mesmo Deus estando aqui no plano terrestre, nas dimensões de tempo e de espaço, ele continua sendo transcendental. Ele não se limita, não é apreendido e não é limitado dentro do tempo e espaço. Ele continua sendo transcendental, supratemporal, transcendendo as limitações de tempo e espaço, mesmo estando aqui presente e atuando dentro do tempo e espaço, ele continua superando e transcendendo essas limitações, ou seja, ele se encontra aqui embaixo, mesmo que ele se encontre aqui embaixo na dimensão de tempo e espaço, mas ele continua invariável, ele continua assim como ele é na sua essência, transcendendo e superando todas essas limitações.